Olá pessoal, vamos então à aula de pregão, que está previsto na Lei 10.520, uma lei esparsa, não é uma modalidade de licitação prevista na Lei 866 e por esse motivo tem diversas peculiaridades. Dentre as maiores características do pregão está a celeridade, a oralidade, ou seja, o pregão é uma modalidade de licitação muito mais ágil do que as demais modalidades previstas na Lei 866. Então vamos iniciar o estudo do pregão. Trata-se de modalidade de licitação que não consta do rol da Lei 8666. Ressalta-se que a Lei 8666 aplica-se de forma subsidiária ao pregão. Para a utilização do pregão, o que importa é a natureza do objeto, bens e serviços comuns e não o valor do contrato. Então, primeira observação importante sobre o pregão. O pregão não está previsto na Lei 8666, está previsto uma lei esparsa. O pregão é uma modalidade de licitação bem mais rápida, célere, cujo objetivo é a contratação de bens e serviços comuns. Então, principal característica, no pregão, a administração visa a aquisição de bens e serviços comuns. E o que seriam, então, bens e serviços comuns? São aqueles que podem ser facilmente, objetivamente especificados no edital, que não requer muito detalhamento, como, por exemplo, folha A4. Se a administração pública, se a União, se os estados, municípios, Distrito Federal quiserem adquirir papéis A4, eles vão adquirir através do pregão, porque é algo fácil de ser detalhado, né? O tamanho do papel A4 não tem muito o que ser dito. Mesma coisa, papel higiênico, a administração está precisando de papel higiênico. Pregão, a administração está precisando de caneta. O que a administração tem que fazer no edital? Caneta esferográfica, material transparente, cor azul, cor preta, cor vermelha. Então, são materiais de fácil especificação. Então, primeira característica, pregão visa a aquisição de bens e serviços comuns. Segunda característica que vocês vão anotar para mim. Não é necessário, independentemente do valor, pode ser utilizado o pregão. O que costuma vir em prova? A administração pública quer adquirir uma quantidade gigantesca de folha A4, cujo valor total vai dar mais ou menos uns 4 milhões. Ou seja, a União está adquirindo folha A4 para todo mundo. 4 milhões. E pergunta, essa aquisição pode ocorrer através de pregão? Primeiro você verifica a folha A4, um bem comum, facilmente especificado no edital, não pode ser pregão. Agora, esse valor exorbitante, esse valor altíssimo, pode ser utilizada a modalidade de pregão nesse caso? Pode sim. Então, a segunda característica que vocês vão anotar no caderno de vocês é que no pregão não me interessa o valor. Podem ser valores pequenos, mas também podem ser valores altíssimos. Então, muito comum cair em prova de colocar um valor altíssimo para você ficar pensando, meu Deus, será que pode ser pregão? Será que pode? Pode, qualquer valor pode ser utilizado o pregão. Então, vamos continuar. Para aquisição de bens e serviços comuns, está o artigo 1º da Lei 10.520. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por essa lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para fins e efeitos desse artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Então, característica do pregão, esses bens podem ser objetivamente definidos no edital, conforme já havia mencionado para vocês. Outro detalhe muito importante, antes da gente voltar para o slide. O que costuma cair em prova no que envolve o pregão? 90% das questões ainda literalidade da lei. Então, vocês vão entrar no site do Planalto, jogar lá Lei 10.520 e vão ler a lei do pregão. Nós vamos ver que existem alguns decretos que regulamentam o pregão também, que é o decreto 3.555 e o decreto 5.450. 4.550, que trata do pregão eletrônico. Esses decretos também é necessário que vocês leiam esses decretos, mas principalmente o que mais cai é a Lei 10.520. E como vocês vão notar daqui a pouquinho com algumas questões que nós iremos fazer, muitas bandas elas trocam só uma palavrinha para tentar te confundir. Então é leitura maçante da lei e muito exercício. Então, voltando para o slide. Para a União, incluindo administração direta e indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, a modalidade pregão é obrigatória.
obrigatória, sendo preferencial a sua utilização na forma eletrônica, que é o Decreto 4.520, que trata do pregão eletrônico. Para os estados, Distrito Federal e municípios, é de uso preferencial, ou seja, discricionário e não vinculado. Então, outra observação importante. Em âmbito da União, em âmbito federal, o pregão é uma modalidade obrigatória. Então, se você notar, são bens e serviços comuns, está no âmbito da União, obrigatoriamente deve ser realizado o pregão. Porém, em âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios, esses entes da federação irão optar entre a modalidade de licitação que eles julgarem mais vantajosa, que eles julgarem mais conveniente, porque no âmbito do estado, Distrito Federal e municípios, o uso do pregão é preferencial, ou seja, discricionário. Em âmbito federal, é regulamentado pelo Decreto 3.555. O referido decreto dispõe que o pregão não poderá ser aplicado nas contratações de obras e serviços de engenharia, bem como as locações imobiliárias e alienação em geral. Entendimento do TCU. É vedado o uso de pregão em obras. É possível o uso de pregão em serviços de engenharia, desde que estes serviços possam ser considerados comuns. Súmula 257 do TCU. Essa é uma parte muito importante para uma questão bem difícil que possa vir a cair no seu concurso. Porque embora, como eu disse a vocês, a maioria, que no que tange a pregão, cai a literalidade, esse é um tema muito interessante, um pouco profundo, mas como tudo pode acontecer, pronto, contei. O que acontece? O decreto 3.555, que regulamenta o pregão, ele vem nos dizendo que é vedada a utilização do pregão em 3 situações, na verdade em 4. Para aquisição de obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienação em geral. Então, o decreto 3.555 fala expressamente, veda expressamente a utilização do pregão nessas situações, que eu aconselho a vocês memorizar. Fala, professor, não consigo decorar? Eu te respondo, a vida é cruel, você precisa de memorizar. Mas onde é que eu quero chegar? O TCU possui entendimento que vem nos dizendo que o pregão ele pode ser utilizado sim no que tange a serviços de engenharia. Portanto, esse decreto ele estaria desatualizado. O pregão só seria vedado no que tange a obras de engenharia, locações imobiliárias e alienações em geral. Esse entendimento do TCU que permite a utilização do pregão para serviços de engenharia também foi consagrado no decreto 5.450. Esse decreto 5.450, que regulamenta o pregão eletrônico em âmbito federal, ele diz apenas que é vedado o pregão para obras de engenharia, locações imobiliárias e alienação em geral. Aí você vai falar, professora, o que eu devo fazer na hora da prova? Se lembrar como está escrito no decreto 3.555, se lembrar do entendimento do Tribunal de Contas da União e se lembrar também de como está previsto no decreto 5.450. Geralmente as questões vão iniciar da seguinte forma: de acordo com o decreto 3.555, é vedada a utilização do pregão nas seguintes hipóteses. Aí vai vir escrito exatamente o que está aqui em vermelho. Se vier escrito na sua questão, de acordo com o entendimento dos tribunais de contas ou de acordo com o entendimento do decreto 5.450, é vedada a utilização do pregão, aí nesse caso você exclui serviços e obras de engenharia. É óbvio, essa é uma questão difícil, mas eu prefiro preparar vocês para o mais difícil do que alguém ser pego aí na hora da prova de surpresa. Então, muita atenção. Memorizem redação do decreto 3.555, redação do decreto 5.450 e esse entendimento do TCU que é a mesma redação do decreto 5.450, ok? Então, muita atenção, se bobeou nessa parte da matéria, volta o vídeo. Vamos continuar. Princípios básicos do pregão: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade,
Probidade administrativa. Até aqui está tudo bem tranquilo. Legalidade, nós já sabemos o que é. Existe legalidade para administração, legalidade para os administrados. A administração só age quando houver previsão legal, diferentemente dos administrados que podem fazer tudo aquilo que não seja proibido. Princípio da impessoalidade, tratar todos da mesma forma, que está totalmente ligado ao princípio da isonomia. Princípio da moralidade, honestidade, boa-fé, igualdade, está totalmente ligado ao princípio da impessoalidade. Publicidade, o leilão deve ser público, assim como todas as modalidades de licitação que serão públicas, exceto quanto ao conteúdo das propostas, o pregão também será público. Da probidade administrativa. Probidade administrativa está totalmente ligada à moralidade administrativa. Aí você vai me perguntar, mas professora, tem diferença entre probidade administrativa e moralidade administrativa? Alguns doutrinadores diferenciam sim, mas para provas de marcar X, vocês não precisam se preocupar com essa diferença. Até hoje não foi cobrada diferença entre probidade e moralidade em provas fechadas. Então, por enquanto, probidade administrativa tem a ver com moralidade administrativa. Depois vem da vinculação a instrumento convocatório. Esse princípio é um princípio que rege as licitações em geral. E o que é isso? Vinculação a instrumento convocatório. O edital é considerada a lei interna da licitação. Então, esse princípio que é aplicado tanto na Lei 8.666, também é aplicado aqui na Lei 10.520. Escrevam essa frase no caderno de vocês, porque vem desse jeito na sua prova. Se vier perguntando o que é vinculação a instrumento convocatório, qual que vai ser a resposta? O edital é a lei interna da licitação. Significa que tanto a administração pública deve se vincular ao edital quando for realizar os seus atos em decorrência de uma licitação, assim como os participantes, os particulares, os licitantes também irão se vincular ao edital. Julgamento objetivo, outro princípio também que se refere ao princípio utilizado em todas as licitações públicas. A administração deve se interessar pelo conteúdo das propostas, que devem ser julgadas de forma objetiva, ou seja, não interessa quem a administração vai contratar. Se a empresa cumpriu todos os requisitos de habilitação necessários, o que importa é o conteúdo da proposta mais vantajosa para a administração pública. Por isso, o julgamento é objetivo e não subjetivo. Se o julgamento fosse subjetivo, a administração poderia dar mais valor à empresa a ser contratada do que ao conteúdo das propostas. E o detalhe, sendo o julgamento objetivo, fica muito mais fácil de uma empresa conseguir recorrer. Se ela não concordar com o julgamento da administração, ela consegue recorrer, porque o julgamento deve ser objetivo. Bem assim, aos princípios correlatos da celeridade. Celeridade é um dos principais princípios do pregão. Anotem no caderno de vocês. O pregão, como nós veremos a seguir, o motivo, ele é muito mais rápido do que as demais modalidades de licitação. Então, esse é um princípio muito importante no pregão. Finalidade. Para quem não sabe, o princípio da finalidade é sinônimo do princípio da impessoalidade. Como assim? O objetivo da administração pública é sempre interesse público, é sempre interesse coletivo, jamais o interesse pessoal. Isso é o princípio da impessoalidade. Sabendo que o objetivo da administração pública é sempre interesse público, é sempre interesse coletivo, isso também é o princípio da finalidade. Finalidade da administração, interesse público, interesse coletivo. Depois vem razoabilidade e proporcionalidade, princípios que andam juntos. Você vai falar, professora, tem diferença entre eles? Alguns doutrinadores diferenciam. Para sua prova de marcar X, não se preocupem, vão ser considerados como se fossem sinônimos. E o que é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade? A administração pública, diante de um caso concreto, ela deve agir de forma ponderada, de forma razoável, de forma que não onere, que não prejudique imensamente os particulares. Depois vem o princípio da competitividade. No pregão tem que ter competitividade, porque quanto maior a competição, mais fácil para a administração é se atingir a proposta mais vantajosa. Justo preço, obviamente,
Seletividade, a administração irá selecionar a proposta mais vantajosa. E comparação objetiva das propostas, que tem tudo a ver com o julgamento objetivo. Agora, aí no slide para vocês estão as principais características do pregão. Só esse esqueminha já resume para vocês as maiores características do pregão. Então, primeiro, nós já vimos que o pregão será utilizado para aquisição de bens e serviços comuns. O que são bens e serviços comuns? Aqueles que podem ser facilmente, objetivamente definidos no edital. Exemplos: folha 4, papel higiênico, caneta, borracha, apagador, e aí vai, apontador. Sempre do tipo menor preço. Essa é uma outra característica importantíssima. Vamos lá. Nas modalidades de licitação em geral, lá na Lei 8666, existem vários tipos de licitação. Os tipos de licitação que existem lá na Lei 8666 seria menor preço, que é quando interessa para a administração o menor preço possível. Existe também o tipo, que é a melhor técnica, quando a administração não quer saber de preço, ela quer saber da melhor técnica. Existe a modalidade técnica, melhor técnica e menor preço. Existe também, o tipo, existe também o tipo, maior lance e assim sucessivamente. Então, quais são os tipos de licitação existentes? Os tipos de julgamento existentes? Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance. Aqui no pregão, o que interessa para a administração é sempre o menor preço. Por qual motivo? Quando a administração vai comprar um papel A4, ela não quer saber da especialidade técnica daquele papel, ela quer saber qual que é mais barato. Então, no pregão, por serem bens e serviços comuns, o que interessa para a administração pública é sempre o menor preço, ela quer o mais barato. Muito comum cair em prova. Na modalidade pregão, será utilizado os tipos de licitação, melhor técnica e preço? Errado, é sempre o menor preço. Então, fiquem atentos, também muito cobrado em prova. Sempre a administração no pregão vai querer o que é mais barato. Mas cuidado, a administração sempre vai querer o que é mais barato. Mas isso não impede da administração celebrar um pregão cujo contrato final será um contrato milionário. Como eu ressaltei com vocês anteriormente, pode o pregão sim ser utilizado para aquisição de bens e serviços comuns de um valor exorbitante. Mas dentro daquele valor milionário, a administração sempre vai querer o que for mais barato. Não confunda uma coisa com a outra. No pregão não existe limite de preço, nem mínimo, nem máximo. Mas o objetivo, o tipo a ser utilizado, é o menor preço. Continuando. Qualquer valor de contrato, que foi dito para vocês, independentemente do valor, pode ser utilizado o pregão. Inversão de fases. É justamente em decorrência da inversão de fases que vigora o princípio da celeridade no pregão. Isso aqui é o princípio da celeridade no pregão. Como assim? No pregão, como funcionam as fases dessa licitação? Primeiro ocorre o julgamento da proposta e depois a habilitação. Depois vem a adjudicação e depois vem a homologação. E por que o pregão, então, é bem mais rápido que as demais modalidades de licitação? Pelo seguinte motivo. Nas demais modalidades previstas na Lei 8666, primeiro a administração habilita todos os candidatos. Então, vamos colocar que uma licitação tem 1000 candidatos inscritos. A administração, primeiro, ela vai verificar a habilitação de todas essas empresas, de todos esses candidatos. Verificar regularidade jurídica, regularidade técnica, regularidade fiscal, se essas empresas não têm débitos tributários e assim por diante. Imagina só o tempo que a administração vai gastar verificando a habilitação de todos os competidores e todos os concorrentes. Depois disso, a administração vai julgar, selecionando quem está apto ou não a participar da licitação. A administração julga as propostas. Aí já se passou um tempão. Isso aí na Lei 8666. No pregão é bem diferente. Imagine que 1000 competidores estejam participando do pregão. Primeira atitude no pregão é verificar qual é a proposta mais vantajosa. Não é sempre o menor preço. Pegou aquele que levou em consideração um valor, aquele que ofereceu uma proposta de menor preço,
a administração só irá verificar a habilitação desse indivíduo, de um só, muito mais rápido. Jogou lá no Excel, qual que é o menor preço, a administração pega aquele indivíduo e verifica se ele está habilitado. Se ele não estiver habilitado, aí passa para o segundo que ofereceu o menor preço, o que é muito mais rápido. Então, a principal diferença entre o pregão e entre as licitações previstas na Lei 8666 é a inversão de fases. No pregão, primeiro ocorre o julgamento da proposta mais vantajosa para depois verificar a habilitação do competidor, se ele está realmente quite com a Justiça do Trabalho, se ele não tem débitos tributários, se ele tem capacidade técnica para prestar aquele serviço, oferecer aquele produto. E depois, no pregão também, a adjudicação vem primeiro do que a homologação. O que é adjudicação? A adjudicação é reservar o objeto do contrato ao primeiro colocado. A gente diz que essa adjudicação é compulsória. A administração não tem obrigação de contratar, mas ela tem a obrigação de adjudicar, ou seja, de reservar o objeto do contrato ao primeiro colocado. Se ela vier a contratar, ela deverá contratar o primeiro colocado. Continuando. Pode ser conduzido de forma eletrônica. Na verdade, a própria lei vem dizendo que preferencialmente ele será de forma eletrônica. Por qual motivo? Muito mais rápido hoje em dia com a tecnologia. O pregão eletrônico em âmbito federal ele está regulamentado pelo decreto 5.450 que vocês devem ler. Não leiam apenas a lei 10.520, leiam também esse decreto 5.450 e o decreto 3.555. Embora o que mais caia seja a redação da lei. E por fim, não se aplica a obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienações. Lembrando só um pequeno cuidado que para o decreto 5.450 e para o TCU, o pregão poderá ser utilizado para serviços de engenharia. Tá ok? Então, muito cuidado com aquela observação que eu fiz para vocês. Fases do pregão. O pregão tem uma fase interna e uma fase externa. O que seria a fase interna do pregão? Requisição do objeto, justificativa para a contratação, autorização para realizar o certame, disponibilidade de recursos orçamentários, elaboração e aprovação do termo de referência, designação do pregoeiro e da equipe de apoio, elaboração e aprovação do edital e parecer jurídico. Então, essa fase interna é uma fase de elaboração do pregão, é uma fase que os licitantes ainda não têm acesso, é parte apenas da administração pública. Fase externa. A fase externa ela se inicia com a publicação do aviso contendo o resumo do edital. Isso é importante, costuma cair em prova. Como se inicia a fase externa? Com a publicação do aviso contendo o resumo do edital. Porque é nesse momento que os licitantes terão ciência do edital e por isso se inicia a fase externa. Depois vem a abertura da sessão, credenciamento, entrega dos envelopes, propostas e documentação, abertura das propostas, classificação das propostas, lances verbais sucessivos, exame da aceitabilidade da oferta, negociação com o licitante vencedor na fase de lance, declaração do vencedor, recursos, adjudicação e homologação. Então, o que costuma cair principalmente para o professor? Tem que decorar isso tudo? Eu sugiro que sim. Porém, o que mais cai é o seguinte: quando se inicia a fase externa do pregão? Com a publicação do aviso com o resumo do edital. Pregoeiro. Quem será o pregoeiro? Designado dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação. Na verdade, a lei vem dizendo que, em sua maioria, serão designados dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação. Porém, no âmbito do Ministério da Defesa, o pregoeiro será um militar. Olha que pegadinha de prova mais boba, já vi questão dizendo o seguinte: no âmbito do Ministério do Exército, o pregoeiro será militar. No Ministério do Exército, Ministério da Defesa.
Decreto 5.450. Somente poderá exercer a função de pregoeiro o servidor ou militar que reúna qualificação profissional e perfil adequados, auferidos pela autoridade competente. É óbvio, não é qualquer um que pode ser o pregoeiro. O pregoeiro tem que ter qualificação profissional e perfil adequado. Mas onde que está escrito isso? Não é na Lei 10.520, e sim no Decreto 5.450. Decreto 5.450 caberá ao pregoeiro, em especial, conduzir a sessão pública na internet. Toda vez que o pregão for eletrônico, o pregoeiro vai conduzir a sessão pela internet. Convocação. Publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou não existindo em jornal de circulação local e facultativamente por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação em jornal de grande circulação. Aqui, muito cuidado. Essa é uma característica do pregão que o diferencia das demais modalidades de licitação. Nesse momento, eu sugiro a leitura do artigo 21 da Lei 8666, pelo seguinte motivo. A Lei 8666, que trata das demais modalidades de licitação, ela vem nos dizendo que o edital, exceto no que tange ao convite, que é uma carta convite, sempre que existe um edital, esse edital ele vai ser publicado. Então, na Lei 8666, vamos fazer um quadrinho aí no caderno de vocês. Coloca de um lado Lei 8666, do outro lado Lei 10.520. Vamos falar sobre o edital, onde ele é publicado. Na Lei 8666, o edital será publicado obrigatoriamente no Diário Oficial, ou da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, mas também em jornal de grande circulação do Estado e em jornal de grande circulação no município, se houver. Então, de acordo com a Lei 8666, para aquelas modalidades de licitações tratadas nessa lei, é necessária a publicação do edital em 3 veículos de comunicação obrigatoriamente: Diário Oficial, Diário de Grande Circulação no Estado e Diário de Grande Circulação no município, se houver. 3. Fora isso, a administração poderá publicar facultativamente o edital onde ela bem entender. Isso na Lei 8666. Como funciona aqui no pregão? Lei 10.520. No pregão, basta a publicação em Diário Oficial. Ponto final. Acabou. Mas, se não existir o Diário Oficial, como pequenos municípios, às vezes não tem Diário Oficial daquele município porque ele é muito pequenininho, não existindo o Diário Oficial, aí sim ele será divulgado em jornal de grande circulação local e facultativamente em outros meios de comunicação. Então, muita atenção, no pregão basta a publicação em Diário Oficial, ponto final. Se não existir, ele será divulgado em jornal de grande circulação local. Lembrando que facultativamente, tanto o pregão como as demais modalidades de licitação poderão ser divulgados em outros meios de comunicação. Então, muito cuidado. 8666 existe a publicação em 3 veículos de comunicação. No pregão, basta um, que é o Diário Oficial. Se não existir, você vai para o jornal de grande circulação local. Isso é a redação da Lei 10.520, é o que mais cai em prova. Então, colocou aí no seu caderno desse jeito, agora eu vou acrescentar mais uma informação. O decreto 5.450, ele trata de outras formas de divulgação desse pregão, desse edital do pregão, que vai depender do valor do pregão. Em alguns casos, quando o valor for um pouco maior, vai ser necessário também a divulgação na internet. Lá existe um rol, lá existe uma lista dos locais onde o pregão deverá ser divulgado, a depender do valor. Embora eu solicito sempre a leitura do decreto 5.450, esse tema não é muito cobrado em prova não, mas como tudo pode acontecer, como os concursos cada vez têm ficado mais difíceis, deem uma lida também e muito cuidado, atenção, tentem memorizar essa parte lá do decreto 5.450. Embora o que mais caia mesmo, até hoje, o que mais caiu foi esse quadrinho que eu fiz vocês anotarem no caderno de vocês. Como funciona na Lei 8666 e como funciona na Lei 10.520. Embora chamei a atenção que existem algumas peculiaridades a depender do valor do pregão. Então vamos lá, continuando aqui no slide. Intervalo mínimo. Prazo fixado para apresentação das propostas contando a partir da publicação do aviso. Não será inferior a 8 dias úteis.
que é isso? O que é um intervalo mínimo? É um período mínimo que a administração deve garantir ao participante, ao licitante, entre a publicação do edital contendo o pregão e o oferecimento das propostas. Por qual motivo? Por que existe esse intervalo mínimo? Que é o intervalo entre a publicação do edital e o oferecimento das propostas. Para o competidor estabelecer uma proposta. Ninguém consegue formular uma proposta do dia para a noite, então ele precisa de um tempo. E qual é o tempo mínimo que deve existir no pregão entre a publicação do edital e o oferecimento das propostas? 8 dias úteis. 8 dias úteis. Cuidado, porque na lei de licitações existem outros intervalos mínimos. Lá são múltiplos de 5. O único que não seria múltiplo de 5 é a do pregão, porque ele está fora da lei de licitações e contratos. Então, aqui, 8 dias úteis. Tem que saber que são dias úteis. Lembrando que esse é o intervalo mínimo. A administração pode garantir um intervalo maior do que esse para os licitantes se prepararem. Pode, não tem problema nenhum, isso já foi questão de prova. Porém, o intervalo mínimo, no mínimo, deve ser garantido aos licitantes 8 dias úteis. Vamos continuar. Oralidade no pregão é outra característica importantíssima no pregão, a celeridade e a oralidade. No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preço até 10% superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. Olha só que interessante. Então, o autor da oferta de valor mais baixo, porque o que interessa no pregão é o menor preço, e o das ofertas com preço até 10% superiores. Então, o pregoeiro vai convocar aquele que ofereceu o valor mais baixo de todos e todos aqueles que ofereceram preço até 10% superiores a esse valor mais baixo. Esses indivíduos, eles poderão fazer novos lances verbais e sucessivos. Por que o pregoeiro vai permitir esses novos lances verbais e sucessivos? Porque a diferença entre os preços ofertados foi muito baixa e isso aumenta a competitividade e faz com que a administração pública atinja uma proposta ainda mais vantajosa. Não havendo pelo menos 3 ofertas nas condições definidas no inciso anterior, então se não tiver no mínimo 3 ofertas cujo valor seja de até 10% superior ao valor mais baixo, poderão os autores das melhores propostas até o máximo de 3 oferecer novos lances verbais sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. Então imagine que existe um preço super baixo e os outros valores oferecidos estão um pouco acima de 10% desse valor muito baixo. A administração pública vai convocar para os lances verbais e sucessivos aquele indivíduo que ofereceu o valor mais baixo e outros 3 indivíduos que ofereceram valores baixos também. Embora pode ser que esses outros 3 indivíduos, os valores cheguem a ser até um pouco mais do que 10%. Então vamos recapitular isso aqui. Primeiramente, a administração pública convoca aquele que ofereceu o valor mais baixo e todos os outros indivíduos que ofereceram valores até 10% superiores a esse valor mais baixo. Se não houverem indivíduos cujo valor seja até 10%, se não houverem no mínimo 3 indivíduos cujo valor seja de até 10% superior ao valor mais baixo, a administração vai convocar os outros 3 indivíduos que tiverem oferecido valores baixos, independentemente do valor oferecido. Então, cuidado, essa aqui seria a regra e essa aqui seria uma exceção, quando não existirem indivíduos que tiverem oferecido valores até 10% superior ao mais baixo. Recurso. Declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido prazo de 3 dias para a apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos. Cuidado, então o licitante que queira recorrer, ele deverá manifestar a sua intenção de recorrer imediatamente, apresentando as suas razões em 3 dias. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
é vedada a exigência de decorar. A professora, eu não consigo, mas meu filho, a vida é cruel, isso que você precisa decorar. Pelo seguinte motivo, isso despenca em prova e são algumas características do pregão que são diferentes da lei de licitação em geral. Quais seriam essas características? É vedada a exigência de, então no pregão não será exigido, garantia de proposta. Isso aqui é bem diferente da Lei 8666. Lá na Lei de Licitações e Contratos, Lei 8666, o licitante, pelo simples fato de participar, não estou nem falando que é o vencedor, não. Para participar de uma licitação, a administração poderá exigir uma garantia de até 1% do valor da proposta. Então, só para participar, muitos licitantes têm que depositar valores para participar da licitação. E depois, celebrando o contrato, existe uma outra garantia que vai ser de 5% ou 10%. Isso na Lei de Licitações e Contratos. No pregão, é vedada a exigência de garantia da proposta. Então, para participar do pregão, não é necessário oferecer garantia, fazer uma caução, depositar um dinheiro para a administração. Isso não é necessário no pregão. Então, muito importante essa característica. 2. É vedado também a aquisição do edital pelos licitantes como condição para participar do certame. E 3. Pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica e aos custos de utilização dos recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. Então, esses 3 incisos vocês precisam saber para a sua prova. A partir do momento que vocês forem começar a fazer muitas questões sobre o pregão, vocês vão notar que cai demais. O prazo de validade das propostas será de 60 dias se outro não estiver fixado no edital. Outra situação que despenca em prova é o seguinte: como eu mencionei com vocês, a administração pública não tem obrigação de contratar. Pode ser que ela realize essa modalidade pregão e ao final desista, fale, não quero mais. Tudo bem, supremacia do interesse público sobre o particular. A administração não tem obrigação em contratar. A obrigação da administração é adjudicar o objeto do contrato ao primeiro colocado, ao vencedor. Ou seja, se por um acaso ela vier a contratar, ela tem que contratar com o primeiro colocado e assim sucessivamente. Mas não existe essa obrigação em contratar. Agora, e o particular? E o licitante? Ele tem obrigação em contratar com a administração? O licitante, ele fica vinculado à sua proposta, ao valor que ele ofereceu, por um período de até 60 dias. Se, nesse período de 60 dias, a administração chama esse licitante para contratar e ele fala, não quero mais, o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer uma sanção, ele vai sofrer uma penalidade, provavelmente uma multa, porque ele fica vinculado ao valor da sua proposta por um período de 60 dias. No pregão existe uma peculiaridade. No pregão vem dizendo, vamos de novo comigo no slide, isso é importante. O prazo de validade das propostas será de 60 dias, ou seja, se ofereceu a proposta no pregão, você tem que cumprir com a sua palavra em 60 dias. Se a administração te procura para participar do leilão do pregão em 60 dias e você nega, você vai ser sancionado. Se outro não estiver previsto no edital. O que a lei do pregão quer dizer? Regra. O prazo de vinculação à proposta, o prazo que o licitante tem obrigação em cumprir com a sua proposta é de 60 dias. Se outro não estiver previsto no edital. Ou seja, a administração pública pode trazer um outro prazo no edital que não seja esse de 60 dias. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Na Lei de Licitações e Contratos, Lei 8666, vem dizendo, o prazo de vinculação ao conteúdo das propostas é de 60 dias, ponto final. Ou seja, não existe a possibilidade de colocar um outro prazo na Lei 8666. Na Lei de Pregão, o prazo de vinculação à proposta é de 60 dias, salvo se outro prazo não vier previsto no edital. Então, muito cuidado. Se o licitante não quer realizar a proposta, não quer cumprir com a sua proposta em 60 dias, quando ele for convocado pela administração, ele vai ser penalizado. Lembrando que no pregão pode existir outro prazo que não necessariamente seja esse. Atenção. Então, vamos lá. Sanção.
Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, aqui que eu chamei a atenção de vocês, ó, quem for convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal, municípios e será descredenciado do SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 14 do artigo 4º dessa lei, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e nas demais combinações legais. Então, essa daqui é a sanção prevista para aquele indivíduo que descumpre de alguma forma o pregão, ou não apresentando a proposta dentro da validade, ou fraudando, falsificando documentos e etc. Ele fica proibido em contratar com os entes da federação por um prazo de até 5 anos. As compras e contratações de bens e serviços comuns no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando efetuados pelo sistema de registro de preços, previsto no artigo 15 da Lei 8666, de 21 de junho de 93, poderão adotar a modalidade pregão, conforme regulamento específico. Então, no sistema de registro de preço, é possível se utilizar o pregão. Ficamos por aqui, daqui a pouquinho a gente volta com as questões de prova. É regra atinente ao pregão nos termos da Lei 10.520, letra A, a realização obrigatória de forma eletrônica. Como eu falei com vocês, quando vocês forem ler a Lei 10.520, atenção às palavras. O pregão eletrônico ele será utilizado preferencialmente e não obrigatoriamente. B. A comissão de licitação será integrada exclusivamente por servidores efetivos. Aquela comissão de apoio que irá amparar o pregoeiro será, em sua maioria, composta por servidores efetivos. Então, a palavra errada aqui seria o exclusivamente, o certo seria em sua maioria. C. A obrigatoriedade de publicação do edital em jornal de grande circulação. Esse é um erro gravíssimo, mais uma vez chamo a atenção de vocês. O pregão, diferentemente das demais modalidades de licitação, basta publicação em diário oficial, ponto final. Se não existir diário oficial, como ocorre, por exemplo, em municípios pequenos, aí sim haverá obrigatoriedade de publicar o edital em jornal de grande circulação. Mas a obrigação é de publicar no diário oficial, basta. Se não existir, será publicado em jornal de grande circulação. Lembrando que, facultativamente, o edital poderá ser publicado em outras modalidades de licitação. A obrigatoriedade é que seja em diário oficial, não existir jornal de grande circulação. D. A limitação dos critérios de julgamento a menor preço ou melhor técnica. Errado, porque no pregão só me interessa o menor preço, justamente por serem bens e serviços comuns. Letra E. O prazo mínimo de 8 dias úteis, fixado para a apresentação da proposta, contado a partir da publicação do edital. Perfeito. Esse é realmente o prazo mínimo entre a publicação do edital e o oferecimento das propostas. Lembrando que esse prazo é bem diferente dos demais prazos previstos na Lei 8666, porque na Lei 8666 são múltiplos de 5. Aqui são 8 dias úteis. Em uma licitação na modalidade pregão, instaurada para a contratação de serviços de limpeza, iniciada a sessão pública para o recebimento das propostas, 4 licitantes apresentaram oferta com os seguintes valores: 10.000, 10.500, 11.000, 12.000. Diante desse cenário, de acordo com as disposições da Lei 10.520, a providência subsequente a ser adotada pelo pregoeiro consiste em... O que nós aprendemos no decorrer da nossa aula? Quando existem vários valores baixos, inicialmente o pregoeiro irá convocar o menor valor e todos aqueles que forem até 10% superiores a esse menor valor. 10% seria aqui mais R$1.000, então até 11.000 o pregoeiro iria convocar.
Só que existe uma ressalva. Qual que é a ressalva? Se não existirem pelo menos 3 outros competidores com esse valor de até 10% o valor inicial, o valor da menor proposta, o pregoeiro irá convocar os 3 que tiverem oferecido valores baixos, independentemente do valor. Como nós vimos, neste caso só existem 2 competidores que ofereceram valores de até 10% a menor proposta. Nesse caso, então, como o pregoeiro tem a obrigação de chamar pelo menos 3, não tem 3, ele vai chamar esse indivíduo também que ofereceu os 12 mil, independente, ainda que esses 12 mil supere 10% o valor da menor proposta. Letra A. Então, vamos lá. Diante deste cenário, de acordo com as disposições da Lei 10.520, a providência subsequente a ser adotada pelo pregoeiro consiste em, letra A, abrir a possibilidade dos demais licitantes fazerem novos lances sucessivos até a proclamação do vencedor. Perfeito. Por qual motivo? Primeiro, ele vai convocar o menor valor e depois ele vai convocar pelo menos 3 licitantes para fazerem lances orais e sucessivos. Letra A é o nosso gabarito. B. Adjudicar o objeto ao licitante que apresentou a menor proposta, eis que superada a fase externa da documentação de habilitação? Errado. O pregoeiro tem que convocar a galera toda, esse pessoal, esses 3 outros licitantes, para oferecer lances orais e sucessivos. C. Declarar vencedor o licitante que apresentou menor proposta e verificar o cumprimento das condições de habilitação? Não. Consultar apenas o segundo colocado para oferecimento do novo lance e não havendo interesse em adjudicar o objeto ao primeiro colocado? Não. O pregoeiro vai convocar os outros 3 licitantes. Letra E. Desclassificar as propostas e reabrir a oportunidade aos licitantes para novos lances, dada a inocorrência de ao menos 3 propostas com variação de até 10%. Realmente, inicialmente, a obrigação do pregoeiro era convocar aquelas propostas cujo valor superassem até 10% a melhor proposta. Não existindo, o pregoeiro convoca os demais, as outras 3 melhores propostas. Então, não há que se falar em desclassificação, e sim convocação das outras 3 melhores propostas. Artigo 4º da Lei 10.520. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras. No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e o das ofertas com preço de até 10% superiores àquela poderão fazer novos lances verbais sucessivos até a proclamação do vencedor. Não havendo pelo menos 3 ofertas nas condições definidas no inciso anterior, que é o nosso caso, poderão ser os autores das melhores propostas, até o máximo de 3, oferecer novos lances verbais sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. Considere, no âmbito do Ministério da Defesa, a função de pregoeiro deve ser desempenhada por militar, sob pena de ser decretada a nulidade do certame. Mais uma vez, fiquem atentos à redação, à dicção da lei. Tudo bem, realmente no Ministério da Defesa a função de pregoeiro poderá ser desempenhada por um militar. Aí vem dizendo, sob pena de ser decretada a nulidade do certame? Errado, não existe essa previsão na lei. 2. A Lei Geral de Licitações aplica-se apenas subsidiariamente ao pregão. Perfeito. O pregão ele é regido por uma lei própria, que é a Lei 10.520, porém, em suas lacunas, subsidiariamente será utilizada a Lei 8.666. 3. Então, 2, correto. 3. As compras e contratações de bens e serviços comuns no âmbito dos estados, quando efetuados pelo sistema de registro de preços, deverão obrigatoriamente adotar a modalidade pregão. Errado. Poderão adotar a modalidade pregão. Gabarito, então, letra A. Artigo 3º, vamos lá então. Na fase preparatória do pregão, observará o seguinte: no âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares. Se é poderão, significa dizer que é uma faculdade. Por isso, a primeira assertiva estava incorreta. Artigo 9º, aplica-se subsidiariamente para a modalidade pregão as normas da Lei 8.666. Item 2, correto, portanto. Item 3, artigo 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios
quando efetuados pelo sistema de registro de preços previsto no artigo 15 da Lei 8.666, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específico. Significa dizer que o pregão não será obrigatório para a formação do sistema da ata do sistema de registro de preços. Poderá a administração pública utilizar o pregão, significa dizer que é uma faculdade. Então, atenção a essas palavras quando da leitura da lei. Então, ficamos por aqui. Resolvam as demais questões sobre pregão no que tange a FCC, existem bastante questõezinhas aí para vocês se divertirem. Um grande abraço e a gente se vê.